Olá, começa agora o Fisco em Pauta, o programa da Associação e do Sindicato dos Auditores Fiscais do Rio Grande do Norte, em parceria aqui com a TV Assembleia, para levar até você notícias da área econômica, fiscal e tributária do nosso estado. No programa de hoje vamos mostrar a mobilização dos sindicatos e associações que representam servidores públicos e trabalhadores da iniciativa privada. Eles lutam contra a PEC 287, que trata da reforma da Previdência. Arrecadação recorde no Rio Grande do Norte. Tributação anuncia crescimento do ICMS e auditores cobram salários em dia para o funcionalismo público. Início do ano legislativo é marcado por ato de servidores públicos que vieram à Praça dos Três Poderes protestar contra atrasos salariais do Executivo. Seminário discute as mudanças nas regras previdenciárias propostas pelo governo federal. Tudo isso e muito mais agora no Fisco em Pauta. O início do ano legislativo foi marcado por protesto de servidores públicos que vieram cobrar a regularização da folha de pagamento do Poder Executivo. O governo do estado está há meses atrasando os salários e proventos de ativos, aposentados e pensionistas. O ato ocorreu na Praça dos Três Poderes, em frente à Assembleia Legislativa. Representantes do Fórum dos Servidores cobram do governo a regularização da folha de pagamento. Isso porque, mesmo diante da crise financeira que o país atravessa, o fisco estadual vem cumprindo seu compromisso em recolher os recursos necessários para que o governo invista no desenvolvimento do nosso estado. O pagamento do mês de dezembro de 2016 finalizou agora, no dia 27 de janeiro, quando o governador deveria estar iniciando o pagamento de janeiro de 2017 para com os servidores. Há uma contradição muito grande, ao mesmo tempo que penaliza, que sacrifica os servidores públicos estaduais, o governo pagou só em dezembro, só no mês de dezembro, 135 milhões a mais do que vinha pagando mensalmente aos fornecedores. E escolhe pagar aos fornecedores em detrimento do serviço público. No ano passado, os auditores fiscais do RN recolheram mais de 4 bilhões e 900 milhões de ICMS, um aumento de 8,5% com relação a 2015. A maior arrecadação da história, são 380 milhões a mais do que o ano anterior. E assim, vamos continuar lutando, exigindo do governador, do Poder Executivo, medidas efetivas para se colocar os salários em dia. São mais de 12 meses de contínuos atrasos nas folhas de pagamento dos servidores do Poder Executivo estadual. Com isso, uma série de contratempos e danos morais e materiais estão sendo gerados na rotina de centenas de servidores estaduais. As principais queixas são relativas aos pagamentos de juros após o vencimento de contas a pagar, aluguéis e planos de saúde. Eu tenho dificuldade de pagar o meu aluguel em virtude do atraso. Os servidores tem servidor aposentado que faz tratamento contra o câncer, que tem que pagar um plano de saúde, que faz outro tratamento diverso, que precisa comprar medicação. Tem servidores que não tem vale transporte para comprar para ir para o local de trabalho, ou seja, há todo um transtorno que leva a vida, mexe com toda a vida do servidor. Essa insegurança na sua percepção, esse recebimento em atraso, faz com que haja uma retração no consumo. E com essa retração do consumo, todo o comércio para, as pessoas, há uma tendência de aumentar o desemprego no estado do Rio Grande do Norte, e aí você entra mais ainda no processo de recessão. Então é imperioso que haja essa solução rápida, é imperioso que os salários voltem a ficar regularizados, é imperioso que os servidores tenham segurança quanto ao calendário de pagamento para poder fazer as suas programações financeiras. Isso é bom para o governo, isso é bom para o servidor, isso é bom para o comércio, é bom para todo mundo. E os auditores fiscais anunciaram um novo recorde de arrecadação de ICMS no mês de janeiro. Foram recolhidos aos cofres públicos mais de 488 milhões de reais. Com isso, cresce a pressão para que o governo coloque os salários em dia. Outra preocupação dos servidores públicos é com a reforma da Previdência que está tramitando no Congresso Nacional. A PEC 287 traz inúmeras mudanças nas regras para aposentadorias e demais benefícios previdenciários. Vamos ver.
Na última sexta-feira aconteceu uma reunião na sede do Sindicato dos Auditores Fiscais para debater a PEC 287, que altera as regras da aposentadoria e dos benefícios sociais. Foi o Movimento Estadual em Defesa da Previdência Pública. Comigo aqui, Rivaldo Pena, que é diretor do Sindicato dos Auditores Fiscais. Doutor Rivaldo, o que foi debatido, né, nessa reunião? Bom, o principal objetivo dessa reunião foi criar um movimento, uma frente em defesa da previdência pública nos moldes em que ela existe, né? Nós convocamos todas as entidades federais, estaduais e municipais para se fazer presente e a finalidade foi dar o passo inicial para que a gente comece a debater com mais profundidade essa PEC. Por que essa PEC é tão polêmica? Quais são as polêmicas, né, dessa nova medida? Essa PEC ela é polêmica, primeiro porque ela é baseada em premissas falsas, né? O governo federal ele tem colocado para a sociedade números e dados absolutamente falsos. Ele fala que há um déficit. Que há um rombo de 83 bilhões na Previdência, que futuramente esse rombo aumentará, né? Ele também fala que a população está envelhecendo, né? Os técnicos chamam isso de transição demográfica. A população vai envelhecendo e o crescimento populacional vai diminuindo. E com isso tem que fazer um ajuste. O problema é que a ANFIP, que é a Associação dos Auditores Fiscais, que há 60 anos estuda a Previdência, já demonstrou que não há absolutamente déficit algum. Muito pelo contrário, há superávit. Esse é o primeiro ponto. Há superávit na Previdência. O governo coloca déficit porque ele esquece, né? Ele esquece de colocar na sua metodologia algumas receitas, né? Ele esquece de acrescentar algumas receitas e esquece de tirar as renúncias que ele promove, as renúncias fiscais, os benefícios fiscais que ele concede, a desvinculação, né, da receita, ele pega parte da receita da Seguridade Social e transfere para o pagamento da dívida, por exemplo, perdão, ele deu um perdão agora, um perdão fiscal, né, para os contribuintes que estão inadimplentes. Também tem a questão da inadimplência, da sonegação e da falta de efetividade também na cobrança dessas contribuições previdenciárias. Esse é o aspecto do déficit, é a falácia do governo. Em relação à questão demográfica, o governo quer fazer, vamos dizer assim, quer ajustar a idade mínima à idade dos países da OCDE, né? Os países desenvolvidos, que são 34 países que compõem a OCDE, e desses 21 estabeleceram idade mínima de 65 anos. Quer dizer, ele quer comparar o Brasil, que tem uma desigualdade social absurda, né? A distribuição de renda também não se compara, ele quer se equiparar a esses países. Os países que, em média desses países, a expectativa de vida de 81,2 anos. E o Brasil com 75, ou seja, ele quer uma idade mínima de 65 e espera que a população viva somente 10 anos usufruindo esse benefício, o benefício da aposentadoria. A reforma da Previdência uniu servidores públicos e trabalhadores da iniciativa privada num movimento denominado Frente Estadual em Defesa da Previdência. O movimento realizou um seminário para discutir e conhecer em detalhes o texto da proposta de reforma que tramita no Congresso. Dezenas de entidades e centrais sindicais lotaram o auditório do Sindifern durante a realização do primeiro seminário potiguar em defesa da Previdência, não a PEC 287. O movimento serviu para esclarecer detalhes do texto da proposta de emenda que tramita no Congresso Nacional e deve alterar as regras de aposentadorias, pensões e demais benefícios previdenciários, entre eles a idade mínima, valores dos benefícios e tempos de contribuição, além dos critérios especiais para algumas categorias. Ela acaba com a aposentadoria por idade, que nós tínhamos a aposentadoria por idade, que era homem aos 65 anos, mulher aos 60 anos, isso para o serviço público. Certo? Ela altera a idade, que hoje é de 60 anos para homem e 55 para mulher. Ela altera tudo para 65 anos. Ela reduz os proventos da aposentadoria, que até hoje esses proventos eram calculados com base no último contra-cheque do servidor. E hoje, a partir dessa PEC, ela será apenas 50% da média que for apurada no tempo de trabalho, mais 1%
por cada ano trabalhado, limitado ao valor, ao 100% da média. Ela acaba com a aposentadoria especial de professor, de policial civil, por exemplo. Ela simplesmente extingue. Ela veda a percepção de mais de uma aposentadoria, ou seja, se o servidor tiver 2 vínculos, né, e não for daqueles vínculos que estejam previstos na Constituição, ele só pode se aposentar por uma, ele não pode aposentar as duas, muito embora seja obrigado a contribuir sobre os 2 vínculos, certo? Ela veda a percepção de aposentadoria com pensão, ou seja, se o casal, os 2 forem servidor público, os 2 contribuem, mas se um falecer, o outro não pode receber a pensão ou pode optar entre a pensão e a aposentadoria desse servidor. De acordo com a assessoria jurídica do Estado, o que falta na Previdência Social não são reformas, mas a adoção de medidas justas como transparência na gestão, ressarcimento aos cofres do INSS do valor das isenções e renúncias, além da reconstituição do Fundo de Previdência e Assistência Social. A alegação do governo é que há um déficit na Previdência, o que não é verdade, não existe déficit na Previdência. O que existe é má gestão, o que existe é a contabilidade que é feita tomando por base algumas fontes de recursos de receita, certo? E jogando dentro dessa fonte de receita despesas que não seria dela. Então, para que o governo faça isso, no âmbito do serviço público, por exemplo, o que precisa é fiscalização, o que precisa é se saber em que momento teria acontecido esse déficit. Déficit que eu repito, esse déficit ele é contábil, ele não é um déficit real. Entidades que representam diversos segmentos da iniciativa pública e privada estão articulando protestos e movimentos em todo o país a fim de barrar a aprovação do texto original da PEC 287. E aqui, na capital potiguar, lideranças sindicais, junto com suas bases, estão articulando seminários e protestos, além da realização de um ato público que será realizada na frente da sede do INSS, onde promete reunir centenas de trabalhadores. O objetivo da realização dos movimentos, especificamente com relação aos seminários, é esclarecer tecnicamente aos servidores e aos trabalhadores de uma maneira geral o que é a PEC 287, o que ela pretende mudar, transformar, quais são os malefícios, quais são os prejuízos que ela vai trazer para a classe dos trabalhadores de uma maneira geral, tanto trabalhadores da iniciativa privada vinculados ao regime geral de previdência, quanto os servidores públicos vinculados ao regime próprio de previdência. A importância da participação maciça de trabalhadores do setor público, como também do privado, é fundamental para que o movimento ganhe força e provoque uma conscientização das perdas de benefício que todos os trabalhadores irão sofrer. Se nós não batalharmos, não participarmos dos seminários para nos informar e fazer o trabalho de convencimento de pessoa a pessoa, do nosso colega de trabalho, do nosso vizinho, de que a PEC 287 não é necessária como o governo está colocando, se nós não participarmos dos atos públicos no sentido de irmos à rua mostrando a nossa insatisfação, certamente essa PEC passará, como outras já passaram no Congresso Nacional, com muita facilidade, Então, assim, o nosso objetivo se não conseguirmos modificá-la, mas pelo menos amenizar os seus efeitos. Então, por isso, a necessidade da participação maciça de todos os trabalhadores, seja eles trabalhadores da iniciativa privada, seja servidores públicos. Depois do intervalo, tem mais reforma da Previdência. Vamos ouvir especialistas para saber o que pode mudar e o impacto dessas novas regras. E tem também informações sobre o Congresso da FEBRAFIT, a Federação Brasileira das Associações do Fisco. Será realizado em Fortaleza. Eu volto daqui a pouquinho. Se as pessoas que querem adotar uma criança não preferissem as meninas ou as crianças mais novas e sem irmãos, se não escolhessem pela cor ou até pela aparência, se o preconceito não existisse, Pedrinho já teria um lar. Ajude a tirar o si dessa história. Adoção. Amor não se escolhe. Você nem imagina, mas Fábio é um dos homens mais ricos do Brasil. Ele tirou a sorte grande e, como prêmio, ganhou a chance de continuar vivo. Fábio encontrou um doador de medula óssea compatível
Para que outras histórias terminem assim, seja você também um doador de medula. Procure o Hemonorte. Uma campanha Assembleia Legislativa. No último dia 25 de dezembro, auditores fiscais da capital e de várias cidades do interior do estado estiveram reunidos em Natal para a Assembleia Extraordinária que discutiu o atraso dos salários dos servidores, aposentados e pensionistas do Poder Executivo. O fisco ameaça paralisar as atividades caso o governo não anuncie o calendário de pagamento para 2017. E voltando à reforma da Previdência, especialistas apontam quais os impactos e prejuízos que podem ocorrer caso seja aprovada a PEC 287. Os servidores de área de saúde, educação e outros servidores que trabalham em condições que prejudicam a saúde ou a integridade física, ela simplesmente se extingue também. Quer dizer, pela proposta, não se aceita mais que o servidor, pelo simples fato dele pertencer a determinada categoria, ele possa se aposentar de forma especial, ou seja, com tempo reduzido, como é o caso do professor, como é o caso do pessoal da área de saúde que trabalha direto com insalubridade. Então, para esses servidores, a proposta, ela sugere, né, ela determina que esse servidor tem que provar que adoeceu, né? Quando, na verdade, a ideia inicial era prevenir essa doença. A gente sabe que toda prevenção ela sai menos onerosa para o poder público do que fazer a correção. Aqui eles invertem isso, aqui o servidor tem que mostrar que ficou doente para poder se aposentar. No dia 20, nós teremos uma audiência pública na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, onde serão convidados toda a base parlamentar federal do Rio Grande do Norte no Congresso Nacional, para a gente tentar persuadi-los a votar contra a PEC 287, né? Então, a frente, ela se divide em várias coordenações, cada uma à frente de um trabalho, o trabalho de realizar os seminários e organizar a comissão parlamentar, que tem por objetivo ir aos parlamentares tentando convencê-los a votar contra a PEC 287. A Federação Brasileira de Associações de Fiscais de Tributos Estaduais está preparando a próxima edição do Congresso Internacional e Nacional da FEBRAFIT. Quem tem mais detalhes sobre o evento é a nossa repórter Thalita Castanha. Neste ano, a capital cearense foi escolhida para sediar a 11ª edição do Congresso Nacional e a 6ª edição do Congresso Internacional da FEBRAFIT, além do 2º encontro luso-brasileiro. Participarão do evento auditores fiscais do Brasil inteiro e profissionais de outros países. E é lógico que o Rio Grande do Norte não poderia ficar de fora. E para sabermos mais informações sobre este grande evento do fisco, vamos falar agora com o presidente da ASFARN, José Ribamar. Presidente, qual foi a temática escolhida para o evento este ano e quando será a sua realização? A temática será cidadania fiscal voltada para o bem-estar social. E os dias do evento, quando serão? Período de 11 a 14 de junho de 2017. E como é que os interessados em participar do evento poderão realizar as inscrições? As inscrições serão abertas no início do mês de março, logo na primeira semana, possivelmente na primeira semana, e será feita diretamente através do site da FEBRAFIT, que nós iremos disponibilizar através das nossas mídias da ASFARN. E além dos seminários, o que mais o evento tem a oferecer aos seus participantes? Além das temáticas na área tributária, previdenciária, etc., nós oferecemos também a parte cultural, digamos assim, sociocultural. O coquetel de abertura, sorteio de brindes, jantar de encerramento, com shows. A ASFARN pretende oferecer algum tipo de subsídio para os associados interessados em participar do evento? Sim, infelizmente podemos fazer pouco, gostaríamos de fazer mais. Mas diante dessa crise que estamos atravessando, atraso de repasse do governo, só nos é permitido oferecer aos 20 primeiros inscritos, associados, inscritos, os 20 primeiros, nós iremos subsidiar 50% do valor da inscrição. Presidente, obrigada.
Thalita Castanha para o TV Fisco. O programa de hoje vai ficando por aqui, mas você pode acompanhar outras notícias o tempo todo pela internet. É só acessar asfarme.com.br ou sindiferme.org.br. Muito obrigada pela sua companhia. Até o próximo programa.